Vamos lá. Quero pedir para a galera se inscrever no canal Paparazzo Rubro-Negro 1, Paparazzo Rubro-Negro 2, né, para a galera se inscrever nos canais Paparazzo Rubro-Negro, deixar também aquele like maroto, né, acionar a notificação no sininho, agradecer aí a Superbet, lembrar que a galera tem até R$500 de bônus no primeiro depósito na Superbet, e lembrar também que a galera tem o nosso canal de dicas aí também, agradecer ao nosso advogado, fez o nosso visto aqui para os Estados Unidos, o Bruno, né? Visto rápido Estados Unidos, @visto rápido EUA, e agradecer todos os nossos patrocinadores, Sonora Acústica, cara, todos que estão com a gente aí, a Sunset Controle de Pragas, todos que estão com a gente aí sempre, e claro, a Milesis, que eu estou viajando com a Milesis, e você pode viajar também com a Milesis Esportes para todo lugar do mundo, inclusive para os jogos do Flamengo. Montevidéu já está garantido e tem, né, uma promoção, fica tudo no meu comentário fixado, a promoção aí de R$140 com transfer para o estádio em Montevidéu, para você não ir, para não passar sufoco, para ir sem medo para o estádio e de volta com escolta policial. Perfeito. Ale, vamos lá. Vamos. A gente tem algumas coisas importantes para falar, eu vou compartilhar aqui também no canal Paparazzo Rubro-Negro. A gente tem um assunto muito sério para conversar aqui, que eu acho que é a questão do Flamengo, né? O Flamengo, quando está passando o seu momento mais difícil, é que quando ninguém espera que ele vai bem, é tipo o que a gente fala, Deus escreve certo por linhas tortas. O Flamengo nunca é pelas linhas certas, é sempre pelas linhas tortas. Quando você acha que o Flamengo não vai, aí é que ele vai, né? Essa é a realidade. Aí é que o Flamengo dá certo. Como uma fênix ressurge das cinzas. E eu acho que o Flamengo, no momento mais difícil, na adversidade, é que ele mostra a sua força, a força da torcida, a força dessa energia mágica. Infelizmente, eu acredito muito nisso. Eu acho que tem uma energia muito ruim, as pessoas desejando muito mal do Flamengo. E dessa vez, infelizmente, talvez por algumas situações, ano político, fica uma energia ruim dentro do clube, acaba que as coisas estão pegando, né? Se tivesse mais protegido, talvez as coisas não pegassem. Mas a gente tem que falar de uma situação que eu acho importante, a gente vai falar sobre tudo isso, que eu acredito, inclusive, na volta por cima do Flamengo, o Flamengo ganhando títulos esse ano ainda, mesmo apesar de tudo que está acontecendo, que o time não tem esquema de jogo, que o time está mal. O pior é isso até, pior do que as lesões é o time estar mal, né? Não está jogando bem. Mas eu não posso ser pessimista jamais com o Flamengo. E eu queria falar sobre a questão, que é importante, da pandemia mundial, né? Porque é uma pandemia, entre aspas, de problemas musculares. Até o Militão foi cortado por problema muscular na seleção brasileira. Então, é uma situação que a Premier League está batendo todos os recordes de lesões musculares. As competições da Europa estão batendo todos os recordes. Eu soube que aqui na NBA, estava conversando com uma pessoa aqui ontem, falou, cara, que do último ano para cá foi o maior recorde também de lesões musculares, principalmente posterior da coxa, né? E aí essa pessoa me falou o seguinte, você sabia que alguns jogadores aqui na NBA e em outros esportes estão lesionando LCA, né, ligamento cruzado anterior, e ligamentos em geral, até tendão, rompendo o tendão. Olha o caso do Cebolinha aí, tá? As pessoas estão rompendo porque estão tendo mais inflamação nos músculos, estão tendo mais problemas musculares, e isso está acontecendo no mundo todo. Ninguém sabe o que está causando isso. As pessoas estão tendo mais problemas de inflamação muscular, os atletas de alto rendimento estão tendo esses problemas, os médicos estão todos alucinados sem entender o que está acontecendo. Vale lembrar que coração também é um músculo. A gente teve aquele jogador contra o São Paulo, jogador do Nacional, o esquerdo, que veio a óbito durante o jogo, do nada, um cara jovem. Meu amigo, é muita coisa acontecendo. Eu acho que, sim, tem um erro aí, tá? A gente tem que também criticar. Tem um erro no departamento médico do Flamengo. Não sei se no departamento médico, na fisiologia ou na preparação física, tem uma sobrecarga, alguma coisa assim, mas a gente tem que falar a realidade, que tem muita coisa ruim acontecendo. E uma outra coisa, um outro ponto ali que eu acho importante a gente falar. Quando o Pedro tem a lesão do ligamento agora, rompe o ligamento do joelho, e inclusive hoje o Flamengo o Tanuri foi na casa dele, fez a avaliação e já vão marcar a cirurgia, estão vendo todos os dados para marcar a cirurgia. Não é um novo vírus, infelizmente não é. Se fosse a gente soubesse o que era, né, o Cássio, era melhor. Então eles vão marcar essa cirurgia. Mas o que eu queria falar é o seguinte, Alê, ele pode ter antecipado a volta dele. E aí
faltou sustentação. A musculatura não conseguiu. A posterior, que estava curando do problema muscular, não conseguiu segurar o joelho. É tudo interligado, né, Gabriel? Interligado, a gente dizia que a minha preocupação era adiantarem, né, pularem etapa e o Pedro ir para o jogo contra o Corinthians, porque todos sabiam da importância do Pedro na seleção brasileira também, né, principalmente para o jogador que atravessa, de fato, sua melhor fase, dentro de campo, fora de campo, com o nascimento das filhas, artilheiro do futebol brasileiro, artilheiro do futebol mundial, e a gente dizia que a nossa preocupação é pular etapa. O Pedro não está 100% dessa volta, a gente sabe que isso acontece muito no futebol, em todos os clubes, o calendário do jeito que é, o jogador já está mais ou menos, vai para campo, e isso, de fato, muito bem lembrado, Gabriel, pode sim haver uma sobrecarga na questão do joelho, né, e essa torção, não tenha dúvida nenhuma. Muito bem observado, Paparazzo rubro-negro. Então, aí a gente tem uma situação que pode ter sido um retorno antecipado errado, né? Aí sim pode ter um erro, mas a gente tem que atentar para o que está acontecendo. Essa lesão do Éder Militão mostra que tem muita coisa acontecendo. O pessoal está falando que o Gerson teria sentido também um problema no treino, falta de ar. Isso saiu aí na imprensa. Eu conversei com o Dorival Júnior. Eu chamei o Dorival Júnior me respondeu e ele disse que a questão do Pedro, até deu para ouvir o grito do Pedro no treino, foi uma coisa horrível. Foi uma coisa horrível. Mas a questão do Gerson, ele disse que não procede. Não procede. Tá? Então, importante o Dorival Júnior falou que a questão do Gerson não procede. Ele me falou. Eu conversei com o Dorival. Então, o Dorival me falou que não procede a situação do Gerson. Tá bom? Tá certo. Perfeito, Gabriel. Eu acho que é importante a gente ressaltar aqui uma situação que eu estava falando da Fênix que ressurge das cinzas do Flamengo. E essa é a hora, eu vou fazer um apelo aqui ao Gabriel Barbosa. Eu não quero saber de Lil Gabi, eu não quero saber de Gabriel artista, eu quero saber do Gabriel Barbosa, o jogador de futebol, o Gabigol. E eu quero fazer um apelo a ele, como flamenguista, como um cara que ama isso aqui. Eu amo o Flamengo. Eu quero fazer um apelo ao Gabigol, de coração, do fundo do meu coração. E eu quero fazer um apelo ao torcedor que também não acredita mais e que fala o Gabigol já acabou. Vamos acreditar. Vamos depositar, mesmo com todos os erros que a gente sabe, que a gente já enumerou algumas vezes os erros que ele teve, a personalidade difícil que ele tem, mas ele é predestinado. E essas coisas só acontecem com predestinados. O céu está se abrindo para ele de novo. Ele tem uma chance de ouro. Ele pode virar e falar assim, olha, eu mereço esse salário que eu estou pedindo. Eu mereço um contrato pelo menos de 3 anos. Mas fazer por onde? Ninguém no Brasil vai pagar o que ele quer. Imagina o tamanho dessa virada que ele daria, né, na questão mesmo, não só na idolatria, né, mas na questão profissional, pessoal, na questão da hombridade. É o ser humano como nós até todos. Sair por cima, né, Ali? Mesmo que não renove. Exato, seria uma virada sensacional. Ele é um ativo do clube. De verdade. Imagina isso, tem contrato até dezembro e pode ter o contrato renovado. Imagina com 3 Libertadores do Gabriel. Se ele faz isso de novo, ele tem o contrato renovado, a própria torcida vai pedir e não vai ter o que fazer. Então, assim, é um grande momento, é uma oportunidade, como você disse, ele tem que fazer valer esse lugar que foi colocado como predestinado, né? Então, faça valer esse lugar. Gabriel, só uma coisa rápida. Você me falou sobre coisas que acontecem com o Flamengo, que você gosta do Flamengo assim, que o Flamengo, quando tá desse jeito, contra tudo e vai, e a camisa, etc e tal. Eu lembrei de um texto, um trecho, na verdade, do Nelson Rodrigues, que era tricolor, mas ninguém escreveu tão bem de Flamengo quanto esse cara. Ele fala o seguinte, eu separei aqui, para qualquer um, a camisa vale tanto quanto uma gravata. Não para o Flamengo. Para o Flamengo, a camisa é tudo. Já tem acontecido várias vezes o seguinte: quando o time não dá nada, a camisa é içada, desfraldada por invisíveis mãos. Adversários, juízes, bandeirinhas tremem. Então, vai chegar um dia que só a camisa do Flamengo vai jogar por si só, não vai nem precisar jogador. Sensacional. E ele fala ainda que o torcedor do Flamengo é diferente. Quando ele perde, ele sangra como um César apunhalado.
Fala, perfeito, sensacional, né? Era realmente sensacional, né? Poesia é tudo, né, cara? Incrível, e diante do furor impotente do adversário, a camisa rubro-negra será uma batalha Inexpugnável. conhece de cara. Esse sabe tudo é o paparazzo rubro-negro, aqui também é cultura, meus amigos. Nós somos poetas, muita gente não sabe, né, que nós somos da geração da nossa faculdade, na época, Boemia, né? é, crônica, poesia, boemia, nosso Eu não tô jornalismo me humilhando, cara. O pessoal falando que a gente tá se humilhando pro Gabigol, pelo contrário, nós estamos cobrando. Não, O estamos cara que não tá cobrando e entendendo que a gente está cobrando, que você, é, Gabigol, tem a chance de fazer história de novo. É uma chance tem, que poucas pessoas têm na vida de fazer tudo de novo. E você tem essa chance. A gente não está se humilhando, não. A gente está fazendo um pedido não, ao íntimo dele, ao subconsciente, ao que restou dentro dele daquele Gabriel de 2020, 2019, 20 e 21, ao que restou lá dentro, aquela que o Rock Balboa fala, né, que ainda tem algumas coisas no porão. O que tiver tem, ali dentro do porão, a gente está isso. clamando para que ele solte isso, para que ele esqueça todos os problemas e ele volte a jogar, ele volte a ser o Gabigol que a gente Ele tem conheceu. uma grande oportunidade, né, Gabriel? E seria sensacional. Seria um cenário aí, como se diz, um roteiro de cinema, né? Depois de tudo isso, numa oportunidade dessa, o cara resolve Ele voltar não agora quer aquela coisa. renovar, ele não queria Pois renovar por é, mais, o ele momento é precisa agora. provar e o momento é É, agora. E não tem ninguém se humilhando, não. A é. gente está falando que o momento é agora, é Não, ele claro, não, provar. não liga pra. Tem muita Porque, gente olha aqui que só, nem eu é vou do dizer o Flamengo, seguinte, Gabriel. eu vou dizer o Cuidado com o seguinte, chat. o Bruno Henrique, por exemplo, pode cumprir muito bem esse papel de centroavante. O Michael voltando com o Luiz Araújo agora. Seria perfeito se ele, né? Eu digo mais, ele tinha que aceitar jogar como ele jogava antes, na posição que ele jogava antes, o Gabigol. Com o Bruno Henrique na esquerda, com o Luiz Araújo no papel ali do Everton Ribeiro ou o Gerson, né? E o Arrascaeta. E tem o De La Cruz ainda também. Cara, pode funcionar. É. Tem o Pode funcionar. Alcaraz É um também, timaço, tem o né? Alcaraz. É Exato. um Ele pode, timaço, inclusive, mudar né? a formação. A gente falou isso mais cedo. Ele pode fazer um 4-4-2. A gente sabe que o Tite tem as suas convicções, ele gosta dos seus ponteiros, mas ele pode fazer um 4-4-2. Ele pode jogar com 2 volantes e 2 meias. Eu sempre dou o exemplo aqui. Ele fazia isso no Corinthians. Ele tinha Ralf e Paulinho e tinha Jadson e Renato Augusto. Não tem problema nenhum ele jogar com 2 volantes e 2 meias de criação. Ele tem jogadores com características para isso, né? Gabriel pode tanto flutuar fazendo facão, você pode usar Bruno Henrique, apesar que eu não gosto dessa coisa do Bruno Henrique de centroavante, porque ele não é não faz pivô, não tem característica de receber essa bola dessa forma, mas é um cara que sabe cabecear, tem altura e também pode ficar ali com o Gabigol, como já fizeram inclusive no Santos e no Flamengo também, né, Gabriel? Tem entrosamento para isso, inclusive. Exatamente. O Flamengo, se ele quer ser renovado com o Flamengo e ter oportunidade, o Gabigol ele vai ter que aproveitar essa oportunidade. É a última que ele tem. Senão, depois, esquece. Esquece. Não adianta ele achar que ele vai ter outra oportunidade. E aí, se ele não aproveitar o momento que o Flamengo mais precisa de um atacante com o Pedro lesionado, ele está dizendo para todo mundo que, olha, eu não mereço ser aumentado, eu não mereço nada. E é isso. Né? Uma outra questão que eu queria falar, eu separei alguns tópicos aqui importantes para a gente falar, com relação a tudo isso de mercado e tal. O Flamengo ainda não desistiu, né, de contratar um substituto para o Pedro. O Flamengo não desistiu, tá? Tem ainda alguns dias aí para o Flamengo contratar e inscrever. Lembrando que para a Copa do Brasil, quartas de final não dá mais tempo. E para a Libertadores ainda dá tempo. Tem Copa brasileiro do até o dia Brasil 9. até 9/9 Copa do Brasil, brasileiro até 20/9. Perfeito, perfeito. E aí é importante a gente ressaltar, Ale, deixa eu ver aqui se deu uma travada aqui, que para Não, aqui você tudo normal. para você tá normal. Normal, Para perfeito. mim você deu uma travadinha aqui, mas deixa eu ver aqui. Dá uma olhada aí. Eu vou dar uma olhada. Não, para mim você tá perfeito. Aqui no Show. YouTube tá perfeito. A galera pode falar e tá Então vamos. perfeito, né? Então, eu acho importante a gente falar. O Vene Casagrande trouxe que a diretoria do Flamengo já havia iniciado conversas para renovar com o Pedro e dar aumento salarial depois do assédio de propostas dessa janela, tá? Deu uma A ideia congelada do agora, né? Flamengo era apresentar um projeto um projeto para o Camisa 9 a longo prazo, algo que fizesse o jogador ficar anos no clube e criar uma identificação ainda maior. E eu conversei, né, com uma fonte ligada ao departamento de futebol que me falou que a lesão dele não afeta nada, eles vão continuar conversando
e eles querem provar para o Pedro o quanto o Flamengo reconhece o potencial e tudo, e sabem que ele vai se recuperar. Então, o Flamengo vai continuar conversando, vai pensar numa renovação, vai deixar alinhado uma renovação possivelmente para o ano que vem, tá? Possivelmente para o ano que vem, até pela questão agora da lesão. Assim que ele tiver recuperado, o Flamengo já deixa alinhado uma renovação para assim que ele estiver voltando, não renova agora, entendeu, Alê? Mas já vai deixar alinhado uma renovação. É o mínimo, né, Gabriel? É o mínimo. Do ano que vem, então não tem, a notícia do Vene procede, estavam negociando já, mas o que eu apurei é que mesmo assim o Flamengo já vai deixar tudo alinhado para renovar com o Pedro, para valorizar o jogador, né, sabendo do seu potencial e que ele vai se recuperar como se recuperou da outra lesão da outra vez. Estava na Fiorentina na época, veio para o Flamengo e arrebentou no Flamengo, né? Vindo de uma lesão também. Exatamente, então, que foi no outro joelho. É praticamente a mesma lesão, né? Só que no outro joelho. Aí a gente tem o Marcos Braz falando, né, sobre a questão das contratações, da contratação desse substituto para o Pedro. A gente ficou atento ao mercado. 300 pessoas ligaram para a gente e essas pessoas depois passam para vocês que a gente está interessado. A gente avaliou alguns nomes, mas essa decisão a gente vai ter, né, com um pouquinho mais de calma, tá? Então, ele querendo dizer que o mesmo empresário que oferece, né, o jogador para o Flamengo vai para os jornalistas e vaza, como vazou, chegou até para a gente também. Né? Mas não quer dizer que não esteja realmente... que procede, né? Ele falou que está avaliando, mas não tem nada certo com ninguém ainda. O GE disse que o Marcos Braz está realmente avaliando aí um atacante devido à lesão do Pedro, né? E a janela de transferência fechou, então tem que ser esse jogador sem contrato, e o Flamengo está de olho aí nessa data do dia 9 para conseguir trazer esse jogador. Aí, olha só, ele falou também sobre a questão do Pedro, né, de acionar a FIFA para receber a indenização com relação ao salário do Pedro, pelo menos, né? Claro que isso aí não é uma decisão rápida, mas como a gente acredita no bom tom e no bom senso da CBF, eu acho que a CBF vai entender que foi que foi uma perda grande, né, para o Flamengo, e a CBF não pode contribuir num primeiro momento com a reposição esportiva, de deixar um jogador com a gente, mas ela pode sim fazer uma reparação financeira. Então, isso aí ele está muito certo, né? Eu acho que o que o Braz deveria ter evitado, para mim, tá? A declaração que ele faz sobre o BAP, sim. em relação Palanque ao que político, o BAP falou, né? Em que o Real, o Barça, outros não têm vice-presidente, que ele não terá, com ele não vai ter nada, porque ele vai perder a eleição. Não vai ganhar. Acho covarde foi a postura foi dele, mal. eleitoreira. Ele, quando chegou em 2013, nunca apresentou esse discurso para ninguém. Eu só acho o seguinte, não gosto de me meter em política, de fazer nada disso. Eu só acho que o Braz ele deveria ter utilizado o Instagram dele, ter utilizado alguma rede dele, ter dado uma entrevista e falado isso, como o BAP fez. Ele não deveria... eu não estou apoiando o BAP, eu não estou apoiando ninguém. Usar um canal do clube para fazer eleição, não é canal, é muito mais sério. Ele usou uma coletiva de imprensa na estrutura do clube. Ele não pode usar isso para fazer política. Não é justo, não é certo. Né? Então, eu não gosto disso. Eu sou um cara que eu critico as coisas ruins, elogio as coisas boas, como estou elogiando a questão das contratações que o Flamengo fez. Elogiei muito ele. Só que ele não precisava disso. Coisa boba, sabe? Desnecessário usar uma coletiva para falar esse tipo de coisa. E eu acho que não tem que usar, como teve aquela situação lá do torcedor, da virilha e tal, que ele usou plataforma do clube para fazer coletiva. Ele tinha que ter feito isso, ele, com o advogado dele, chamado a imprensa. Ele não tinha que misturar com o clube aquilo ali. Então, são algumas coisas que eu acho que erra, mas a gente tem que elogiar demais o departamento de futebol, elogiar demais o trabalho do Braz, do Spindle, por essas contratações agora recentes e por essa tentativa de trazer alguém para substituir, né, o Pedro. E o Spindle também falou, cara, e ele deu uma alfinetada no não sei se você viu, o Spindle deu uma alfinetada no Corinthians, né? Não sei se você chegou a perceber a alfinetada que o Spindle deu no Corinthians, né? Ele falou o seguinte:
O mercado sabe, ao contrário de outros clubes, assinou contrato com o Flamengo, se o débito vence domingo, vai cair na sexta. Tem clube que o débito vence no domingo e vai cair depois de 3 meses. Né? Não paga a imagem, não paga luvas, não paga comissão. No Flamengo isso não existe. E tem clube que investe pesado e faz isso. E o pior de tudo, né? Que é contratar o Depay, que o Flamengo também está de olho aí no Depay, e o Corinthians acaba que é um doping financeiro, né, Ale? É um doping financeiro, e nisso aí eu tenho que concordar muito com o Spindle, com o Braz, porque os clubes aí se armam, se contratam, utilizando aí uma situação aí totalmente errada de ficar devendo todo mundo. O Flamengo tem mais que a FIFA mesmo, o Flamengo tem que notificar o Corinthians por esse atraso, o Inter por esse atraso, o Corinthians pelo atraso do pagamento do Mateuzinho, né? Então são muitas situações aí que a gente sabe que não deveriam acontecer no futebol, né, Alê? Ah, não, com certeza. O Corinthians, o problema ainda mais embaixo ou mais em cima, como diria, né? É Fausto Vera, é FIFA, é Argentino Júnior, é Mateuzinho, é um monte de gente, podendo até ter as contas bloqueadas, problema com patrocinador, aquela coisa toda. E já a questão, né, e o Inter também, tá? O Inter também com a questão do Thiago Maia, né? Mas ali a gente sente sim uma alfinetada, e com relação ao doping financeiro que você disse, né? Teve ontem a reunião, a CBF, né, com a União dos Clubes, tal, debatendo sobre a possibilidade do ano que vem já ter mesmo no Brasil a questão do fair play financeiro, para quem não sabe, de acordo com o que o cara fatura, de acordo com o que o cara... Porque o Botafogo, por exemplo, fatura muito já muito estourou. Pouco pra... Não, exato. Por exemplo, o Palmeiras está ok, o Flamengo está ok, mesmo com quase 300 e tantos milhões, devido ao seu faturamento, devido ao tamanho da sua dívida. Esse é o fair play financeiro. As pessoas às vezes acham que é gastar muito, não é gastar muito. Ontem ainda, eu falei com o Petinho, nós demos um exemplo muito bom aqui, eu e o Petinho, na live. É como tem um cartão de crédito e um limite, né? Se você tem um limite maior, é de acordo com o padrão que o banco faz a sua análise. Então, nesse caso, é a mesma coisa. Então, não adianta o Botafogo, por exemplo, que tem um dono que tem dinheiro e uma dívida gigante, né? E um faturamento que não condiz com as compras, e isso entra no fair play financeiro, né? E com certeza a penalidade é altíssima. A CBF, junto com a União dos Clubes, tenta para o próximo ano já implementar isso no Brasil. E estão perguntando aí do Inter e do Corinthians o que o Flamengo pode fazer aí a FIFA e eles tomarem um transfer ban, não podem contratar mais ninguém. Pode. Agora, o Corinthians, no caso, tem uma cláusula no contrato. O Flamengo parece ser bobo e muitas vezes até, de fato, é um departamento amador. O pessoal né, tá perguntando que manto é esse, manto do basquete do Flamengo. Do basquete. Olha, o patrocinador deve pagar o Flamengo, tá? O patrocinador do Corinthians é o fiador aí do Mateuzinho, deve pagar essa segunda, que aliás é a maior delas. Mas tem um problema sério nisso aí, né? O patrocinador do Corinthians tá enfiado nesse tá com problema e não tá pagando ninguém. O cara não tá nem no Brasil, eu não tô no Brasil, mas eu não tenho ninguém me procurando no Brasil, não. O cara não tá no Brasil, né? E tá tendo um problema seríssimo aí. Até a Globo tentou falar com ele. Será que o Corinthians vai perder mais um patrocinador aí de apostas? Que loucura, né, cara? Rapaz, que loucura, né, meu amigo? Que loucura. Que loucura. Agora, Gabriel, eu trouxe os números aqui do jogador aí. O Matheus Gonçalves, titular da seleção, hein? Contra o México, já acabou, acho que começou, deve estar no final do jogo. O Matheus Gonçalves começou parabéns jogando, exatamente. Eu não vi, a galera viu aí como é que foi a atuação dele. Eu também não vi, a gente começou a live aqui, na verdade, estava no início do primeiro tempo, né, a atuação do Matheus e no time do Ramon, né, a seleção brasileira, Matheus Gonçalves titular. Não acompanha, né? Não dá para acompanhar, né? A gente fica... Oi. Eu vou pedir para a galera, então, se inscrever aí no canal 2, né, acompanhar sempre Paparazzo Rubro Negro 2, se inscrever também no canal Paparazzo Rubro Negro, acompanhar nossos patrocinadores sempre no comentário fixado. A Mais Cabelo está retornando aí também a partir do dia 13. A gente sempre com muitos patrocinadores e vem coisa grande aí pela frente. O Alê vai ficar sabendo já. Tem coisa muito grande vindo aí. Graças a Deus, graças a Deus. Grande vindo aí. Você gosta de coisa grande, né? Rapaz, lá ele, né? Lá ele. Isso aí tem vários pontos de vista, né? Você tá aí nos Estados Unidos, vou te falar uma coisa. Lá ele. Ô, Gabriel, agora eu quero aproveitar a tua participação aqui nesse Nação Debate. Mais o pessoal tá falando que quando ele foi substituído, o Brasil melhorou. Que pena, né?
Não, isso é. Olha só, o que você acha aí desses possíveis jogadores? Assim, esse jogador que está abandonado já pelo futebol europeu, por exemplo, esse Antony aí, Martial, né? 19 jogos, 2 gols na última temporada, não joga desde dezembro do ano passado. Cara, Complicado, Gabriel. é o que eu tô falando, eu fico preocupado com esses nomes, então eu prefiro que o Flamengo utilize o Bruno Henrique. Pode até trazer alguém, mas tem que avaliar muito bem, mesmo que seja rápido, tem que avaliar muito bem. E é o que eu falo. Tá pagando um salário alto pro Gabigol. Ele tem que dar conta, cara. Ele tem que jogar. Ele já não deu conta antes. Ele tem que jogar. E aí aproveita e ele prova que ele merece ser renovado. Mas ele tem que provar. E a gente precisa que os jogadores que estão aí recebendo um salário alto provem isso, que eles têm capacidade de levar o Flamengo, né, nas costas agora, quando o Flamengo precisa deles. Isso não é se humilhar, não. A gente paga e paga muito caro. Não é humilhar, não. A gente paga muito caro. O Gabigol recebe um salário um dos maiores do Brasil e ele tem que devolver esse investimento para o Flamengo. Ele já não pagou com os títulos do passado, não. Eu estou falando de hoje, o que ele recebe hoje do Flamengo. E eu estou falando aqui, seu Gabigol. Eu tô falando aqui, seu Gabigol, é a tua chance, cara. É a tua chance de devolver. A grande virada. Olha só, Gabriel, essa é fácil. Quem é o mais valioso da América do Sul no Mundial? Qual time? Mais valioso? Flamengo. O Flamengo é o clube mais valioso da América do Sul entre as equipes que participarão do Mundial de Clubes de 2025. O rubro-negro se encontra na 13ª colocação entre os mais valiosos do mundo, ficando à frente de Palmeiras e Red Bull Salzburg da Áustria, tá? Aí de todos os times que irão disputar o Mundial da FIFA, o Flamengo é o 13º mais valioso. O primeiro da América do Sul, obviamente, muito bom. O Sandro, e eu acho que se arrumar a casa, o Pedro voltando, outros jogadores voltando, arrumando a casa para o ano que vem, vai dá jogo, vai ter uma seleção, Flamengo, com todo mundo voltando, né? E Gabriel tá perto de voltar, hein? Papa, você tem que me desbloquear no canal. Irmão, é mais fácil você criar uma conta nova, porque como é que eu vou achar você para desbloquear? Cara, você deve ter falado alguma coisa que eu não gostei. Porque ele pede isso sempre aqui, o Sandro do sobrenome difícil. É difícil, hein, meu irmão? Mas aí eu vou tentar... Cara, é difícil encontrar aqui. Você não consegue criar uma outra conta? Olha, eu vou deixar o Alê com vocês. Galera que acompanha no canal 1, vai lá no canal 2 para ver o restante da live do Alê. Aqui, né? Eu tô subindo esse vídeo no canal 1. Então eu peço pra galera se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. E o Alê continua, né, com as notícias no canal Paparazzo Rubro Negro 2. Valeu! Boa, valeu, Gabriel!